É de verdade? Ai, eu ia pegar nesse morango na frente da Sim. Parece meus cabelos. Uma bisnaguinha no badinho. Agora tá me gastando, não é? Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma grande honra anunciar que nesta noite o Salão de Atos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões se tornará palco para a belíssima e instigante peça teatral intitulada Marias, apresentada pela Companhia Teatral Dom de Semblantes. Este evento foi organizado pela turma do 8º semestre do curso de Psicologia, sob orientação da professora Rosângela Montanher. Cabe também justificar a ausência do diretor-geral, professor Júlio César Vincher, e do diretor acadêmico, professor Isaac Machado Ribeiro, que se encontram em viagem para reunião na reitoria em Erechim. A peça Marias é dirigida por Ângela Maria Geiro, com produção de Pablo Damião, sonoplastia de Douglas Camargo, iluminação de Marcos Polga e elenco composto por Ângela Maria Geiro e Tiago Fiorenza. Vale ressaltar que logo após a apresentação teremos a abertura para debate com o público, com colaboração de Guilherme Milo Antunes, delegado de Polícia Regional da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, docente da Academia de Polícia, atua como professor dos cursos de unidades especializadas de fronteira, promovidos pela Secretaria de Gestão e Ensino do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e também é professor de Direito Penal e Direito Processual Penal no curso de Direito da URI. Também teremos a colaboração no debate de Rosângela Montanher, professora titular da URI, que desenvolve projetos de pesquisa, extensão e inovação
na área de relações de gênero, cidadania financeira para mulheres e violência contra mulheres. É coordenadora do Grupo de Acolhimento, Assessoria, Pesquisa e Estudo das Relações de Gênero, do Ateliê Miguelina, Centro de Acolhimento, Escuta Sensível e Empoderamento de Mulheres Vítimas de Violência, projeto esse contemplado nos editais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e no Itaú Viver Mais Edição 2026, e coordenadora do Cineclube Santiaguense. O que nos move até aqui e o que dá sentido a esta noite é a urgência de colocar no centro do nosso debate a violência contra as mulheres, utilizando o teatro como dispositivo disparador de reflexões e sensibilizações. Agradecemos profundamente a presença de cada um de vocês, da imprensa, da Rádio Santiago, Ieda Beltrão, o Núcleo de Comunicação da Uri Santiago, a Príncipe, intérprete de Libras, a professora Marisângela, ao secretário do Turismo e Cultura, Márcio Brasil, aqui presente, e a equipe de teatro, que generosamente se dispôs a compartilhar com a comunidade universitária e local o fruto de sua criação artística. Que Marias nos toque, nos provoque e nos convoque a pensar e agir diante das realidades que, lamentavelmente, continuam a atravessar tantas vidas. Uma boa peça a todos. Acontece a morte de sentimentos no mundo. A cada 11 minutos, a confiança é estuprada. Semana após semana, o carinho é esfaqueado. A cada minuto, o amor é afogado. A cada dia, o companheirismo é jogado pela janela. Todos os dias, a fidelidade é extremada. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida. A confiança, a esperança, o companheirismo e o amor entre esse casal. É de livre e espontânea vontade que vocês se aceitam como companheiros em matrimônio? Sim! Eu te recebo por minha esposa. Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Se alguém se opõe a esse matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Não!
que crescem já ensinaram as meninas que a mulher veio ao mundo para procriar e para cuidar da sua família. Comigo não foi diferente. Mas toda menina tem seus sonhos, suas fantasias, a sua casa, o seu carro, a sua formatura. E o príncipe encantado. Eu conheci o meu na melhor época da minha vida. Eu tinha 16 anos e ele 25. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um almoço em família. Ele era amigo de um primo meu. Imagina, um homem maravilhoso, romântico, gentil. Ele me buscava na escola. Ele me levava ao cinema. Ele me dava presentes. Ele era assim um amor da pessoa. Minha linda, eu te trouxe esse pequeno presente. Presente? Sim. Para te sempre lembrar do quanto eu te amo. Um anel. Um anel. Um anel de brilhante. Pequenininho, mas era um brilhante. Foram 4 meses de namoro. Era meu amor pra cá, meu amor pra lá. E ele tinha, assim, um certo ciúme que me lisonjeava. O ciúme aumentou. E eu já não podia falar com ninguém. Principalmente homens. O que antes me lisonjeava, agora começou a me sufocar. A família dele passou, não, a minha família passou a ser motivo de incômodo. E ele arrumava a cada dia mais desculpas para a gente fazer programa sozinho. O romance ficou turbulento. Eu pedi para terminar o relacionamento, mas ele chorava e dizia que ia mudar. Não me deixa. Eu não faço mais. Eu só faço isso porque eu tenho ciúme. E porque eu te amo. Não me deixa. Se tu me deixar, eu me mato. Eu me mato. Então eu senti a chantagem dele. Mas é que ele assim, eu gostava dele. E eu realmente achava que ele fosse mudar. O meu casamento foi lindo. Simples, mas lindo. E eu casei com o homem dos meus sonhos. Porém, durante a nossa lua de mel, aconteceu assim uma coisa que me deixou preocupada. Nós estávamos caminhando na praia. Paisagem bucólica, clima romântico. Mas, de repente, ele pegou o meu braço e me mostrou o peito e disse que me jogaria, que me mataria se a gente terminasse a nossa relação. Eu confesso que eu fiquei gelada, nem tanto pela possibilidade
episódios semelhantes, seguimos com o casamento. Precisa me entender. Tu é minha mulher. Eu faço isso pelo bem da nossa relação. Eu te amo. Nananene, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe vai trabalhar. E o tempo passou. E eu fiquei grávida do nosso primeiro filho. Eu pensei que as coisas iam ficar assim, normais. Que aquela criança fosse resgatar os carinhos e as gentilezas do início da nossa relação. Grávida? Mas que merda é essa? Já não chegam os gastos que eu tenho com essa mulher? Quando eu chego em casa e ela perguntar como foi o meu dia, ela fala, terminou o gás, tem que comprar mistura. Agora essa? Não dá para esperar um pouco ficar grávida quando as coisas estivessem melhores? Por que tu nunca cuidou? Eu sei que a gravidez não aconteceu no momento certo, mas é que eu fiquei doente. Eu não podia tomar pílula. Eu fiquei doente, eu não podia tomar a pílula. E as coisas não aconteceram exatamente como eu pensava. Com a gravidez, ele se transformou. No segundo mês de gestação, aconteceu a primeira agressão. Um dia ele chegou em casa, bêbado. Cadê a janta, sua vaca? Todo dia em casa de pernas pro ar? Eu trabalho o dia todo para colocar comida dentro dessa casa e tu não encosta a barriga no fogão? Que tontura, que jogo que é! Tu é uma preguiçosa, isso sim! Agora você tem desculpa essa cria aí! Eu passo o dia todo sentada! Sua vaquinha! A minha surpresa foi tão grande que eu não conseguia nem falar. E o que mais me doeu foi a minha alma ferida. Outro? Mas o que tu tem nessa cabeça, sua burra? Será que não entendeu que eu não tenho como sustentar outra boca nessa casa? Por mais esses que faça, nunca vai dar. Quando eu tava com a cabeça, quando eu casei contigo, sua cadela!
cima de mim, tentando me sufocar, apertando meu pescoço. E eu chorava, mas ele me ligava. Assim como ele não se importou quando um dia ele pegou uma faca e apontou para mim. Quando ele bebia, ele não era mais a mesma pessoa, ele se transformava. Um dia ele me trancou no quarto, quando eu tentei fugir, quando ele começou a me agredir. Se eu tinha vergonha? Mas é claro que eu tinha vergonha. Eu morria de vergonha, tanto que eu não contava para a família. Eu não contava. Mas os vizinhos... Os vizinhos viam tudo. Os vizinhos viam tudo. Muitas pessoas diziam para eu me separar. Mas é que eu achava que eu tinha que dar mais uma chance. É que ele teve assim uma infância, sabe, com problemas. Ele tinha questões dentro dele que ele tinha que resolver. E eu achava que ele tinha um transtorno de personalidade e ele tinha que ser tratado. Não deixa. Eu vou mudar. Tá? Eu fiz até uma música pra ti. É. Escuta só. Eu poderia acordar só pra te ouvir respirar, te ver sorrir enquanto dorme, enquanto estás longe sonhando. Eu poderia doar minha vida a você e passar momentos juntos pra sempre. Porque cada segundo com você é precioso. Eu não quero fechar meus olhos, eu não quero adormecer, amor, porque estaria vivendo sem ti. E mesmo presente em sonho não seria suficiente, amor, porque estaria vivendo sem ti. Porque estaria vivendo sem ti. Viu? Eu não sou uma pessoa má. Tu sabe. Olha, eu vou tentar comprar aquela geladeira que tu tanto quer, tá? Eu vou dar um jeito. Ninguém acreditava nas barbaridades que ele fazia. Também, a minha casa estava reformada. Eu tinha um quarto novo, uma sala nova. Mas eu continuava sofrendo violências. E na frente dos filhos. Aliás, ele nunca se importava com os filhos. Mas os meus filhos eram tudo que eu tenho, tudo que eu tinha para lutar, para continuar em pé lutando. Pelos meus filhos, eu aguentava tudo. Quando eu falava
em separação. Ele dizia que ia me matar. Ia ser matado depois. Filhos, casa, reforma. E eu continuei fui continuando. Porque afinal de contas, não é obrigação da mulher unir a família e servir ao marido. Roupas que não eram passadas, o jantar que não era pronto na hora certa, algum produto que não vinha do mercado, tudo era motivo para espancamento. Eu não conseguia dar basta, mas muitas vezes, de madrugada, eu tive que sair correndo para a casa de conhecidos. E o pior era saber que as pessoas pensavam que mulher que sofre violência é mulher sem vergonha. E ainda que as pessoas têm medo de ajudar. A verdade é que ninguém quer se meter. Quando vamos lá na delegacia, registrar uma ocorrência, nós vamos sozinhas. Aquelas mesmas pessoas que nos dizem, vai lá, denuncia, são as mesmas que depois nos perguntam, por que é que tu fez isso? Mas ele é uma boa pessoa, ele é um bom funcionário, ele é um bom pai, ele é um bom vizinho. Um dia, eu cansei. Fui lá na delegacia de polícia registrar uma ocorrência. E enquanto eu falava sobre o meu caso, me perguntaram, ele te bateu? Poxa, eu estava com o olho roxo, inchado, o meu corpo todo doía. O que pensava? Que a gente se joga pelas paredes? Preencheram os papéis e me mandaram fazer exames. Mas eu não fui. Viu, sua cretina? Eu bati. E bato quantas vezes eu achar que tu merece. Porque aqui é minha casa.
Quem manda aqui sou eu. E eu continuei trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, do marido e sofrendo violências físicas e psicológicas. Outro dia fui novamente na delegacia, registrei uma ocorrência e acabamos no fórum, na frente do juiz. Eu pensei, agora sim, ele vai ser penalizado e vai aprender a me respeitar. E que nada. Ele fez um acordo, frequentou por 3 meses um grupo de ajuda. Melhorou? Sim, ele melhorou. O processo foi arquivado. Mas depois ele esqueceu tudo e saiu dando risada. Outro dia eu não mudei. Eu levantei de madrugada e fui lá, na delegacia de polícia. Cheguei lá e enquanto eu era gentilmente atendida, eu ainda ouvi alguém dizendo de novo. Sim, eu sei, eu sabia que eu tinha estado lá muitas vezes. Eu estava morta de vergonha de voltar. Mas eu queria ajuda. Eu precisava de ajuda. Eu não era apenas uma mulher querendo dar um sustinho no marido. Não. Eu precisava das medidas protetivas. Por pedir ajuda. Então reza. Reza que pode ser que o teu Deus te ajude. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei, meu Deus?
desculpa para tanta violência? Então por que é que ele não sai na rua batendo em todo mundo? Por que é que ele não vai e não bate nos parceiros de boteco? Aceita. Sempre há tempo de mudar. Que isso? Uma intimação. Isso aqui. Dia? Pode já comigo. Sempre há tempo de mudar. Não importa se um relacionamento dure 5 ou 50 anos. O importante é que ele seja recheado de amor, de lealdade, de respeito. O que existe são homens de verdade, que não são príncipes nem sapos. Homens de verdade são do tipo que compartilham, conversam, sentam juntos para tomar um vinho e para falar sobre o dia. E mulheres, de verdade, não são princesas nem borralheiras. Elas se defendem sozinhas. Elas enfrentam desafios. Elas trabalham, estudam. Elas namoram. E ainda acham tempo para tomar um mate com as amigas. Mulheres de verdade não são princesas. Eu já disse isso. Exatamente. Verdade. Homens de verdade não vêm montado num cavalo, mas vêm carregado de coragem, sem medo de amar, sem medo de mulheres fortes. Longe de serem um príncipe encantado, são alguém encantado que serve para serem um príncipe. Exato. E se houver a morte de um sentimento? Se as dificuldades e os dissabores do dia a dia trouxerem lágrimas, então é melhor viver sozinho e em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Uau!
a garganta aqui. Tá 2 dias de cama, né? Daí é complicado. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ainda mais na psicologia, né? Com um texto desse. Eu vou chamar aqui então comigo o meu colega Tiago Fiorenza. Lá na técnica nós temos o produtor e o hoje iluminador Pablo Damiano. A está com Douglas Camargo. Essa equipe então que está andando, está circulando por Marias. Nós temos um prazer muito grande de vir aqui quando a gente completa 25 anos de atividades culturais, né, Thiago? Então, o presente de aniversário nosso é estar junto a vocês, tá? Então, a partir de agora, nós convidamos o delegado Guilherme, que, aliás, é um dos padrinhos da nossa Maria. Palmas para o nosso a juíza, a doutora Cecília Bonotto, nos apoiou, nos incentivou para que a gente, então, montasse Marias e saísse circulando para ir pelo Rio Grande do Sul. A gente teve, inclusive, no Foro Central, em Porto Alegre. E agradecendo a Rosângela, que foi maravilhoso, Rosângela, o teu convite, coisa boa, né? E então, vocês dois, o delegado Guilherme e Rosângela, vão estar aqui na frente conosco. Vamos fazer uma roda de conversa. Pode ser, isso aí, ó. Vamos virar para cá. E daí a gente, então, né? Vocês contam algum caso que vocês saibam, perguntem alguma coisa, tirem suas dúvidas, né? Vocês me perdoem,